Já parou para pensar em como seria o Brasil se a nossa população fosse reduzida a apenas 100 pessoas? Parece uma ideia maluca, mas essa abordagem pode nos ajudar a entender melhor quem somos como nação. Essa técnica é conhecida como redução proporcional e é usada para simplificar números grandes. Ao diminuir a escala, conseguimos visualizar melhor os dados e refletir sobre questões importantes. Imagine que essas 100 pessoas representam toda a diversidade do nosso país. Elas carregariam características demográficas, culturais e socioeconômicas que definem o Brasil. Por exemplo, quantas dessas pessoas seriam mulheres? Quantas seriam negras ou pardas? Quantas estariam na pobreza? Essas perguntas nos ajudam a enxergar o país de forma mais clara. O Brasil é conhecido por sua diversidade, mas também por suas desigualdades. Ao reduzir a população a 100 indivíduos, essas diferenças ficam ainda mais evidentes. Se olharmos para a distribuição de renda, por exemplo, veríamos que uma pequena parte dessas 100 pessoas concentra grande parte da riqueza do país. Isso reflete a realidade brasileira. E quanto à educação, quantas dessas pessoas teriam acesso a uma escola de qualidade? Quantas teriam concluído o ensino superior? Ainda no campo educacional, podemos observar que muitos brasileiros enfrentam dificuldades para estudar, seja por falta de recursos ou por barreiras sociais. Outro ponto importante é a saúde. Quantas dessas 100 pessoas teriam acesso a hospitais e médicos de qualidade? Quantas dependeriam exclusivamente do SUS? O Sistema Único de Saúde, SUS, é uma das maiores conquistas do Brasil, mas ele enfrenta desafios enormes, como a falta de investimentos e infraestrutura. Além disso, podemos pensar na questão ambiental. Quantas dessas 100 pessoas vivem em áreas afetadas pelo desmatamento ou pela poluição? O Brasil é dono de uma das maiores biodiversidades do mundo, mas também é palco de graves problemas ambientais. Esse contraste precisa ser discutido. Ao imaginar o Brasil com apenas 100 habitantes, começamos a perceber como nossas decisões políticas, econômicas e sociais impactam diretamente a vida das pessoas. Essa reflexão não serve apenas para apontar problemas, mas também para destacar nossas potencialidades. Somos um país cheio de talentos, cultura e resiliência. Agora que já entendemos a ideia por trás dessa redução proporcional, vamos explorar quem seriam essas 100 pessoas. Como elas se dividiriam em termos de raça, gênero e idade. Começando pelo gênero, podemos dizer que cerca de 51 dessas pessoas seriam mulheres, enquanto 49 seriam homens. Isso reflete a proporção populacional do Brasil, onde as mulheres são ligeiramente maioria. Mas o que isso significa na prática? Significa que mais da metade das responsabilidades familiares, econômicas e sociais estariam nas mãos das mulheres. No entanto, ainda enfrentamos uma grande desigualdade de gênero no país. Quando falamos de raça, a diversidade brasileira fica ainda mais evidente. Cerca de 56 dessas 100 pessoas seriam negras ou pardas, enquanto 44 seriam brancas. Esse dado nos mostra como a população brasileira é majoritariamente composta por pessoas negras e pardas. No entanto, esses grupos ainda enfrentam desafios enormes, como racismo e desigualdade social. Ainda sobre raça, podemos observar que apenas uma pequena parte dessas pessoas teria acesso a cargos de liderança ou posições de destaque na sociedade. Isso é um reflexo claro do racismo estrutural. Passando para a questão da idade, cerca de 25 dessas 100 pessoas seriam crianças ou adolescentes, enquanto aproximadamente 10 seriam idosas. O restante estaria na fase adulta. Essa distribuição etária revela algo importante. Boa parte da população brasileira está em idade produtiva,
Mas muitas dessas pessoas enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. Além disso, o envelhecimento da população é uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Com menos jovens e mais idosos, precisamos pensar em políticas públicas que atendam às necessidades dessa nova configuração. Outro ponto interessante é a distribuição regional. Se reduzíssemos o Brasil a 100 pessoas, cerca de 28 delas morariam no Nordeste, 22 no Sudeste, 17 no Norte, 15 no Sul e 18 no Centro-Oeste. Essa divisão regional também reflete as desigualdades entre as regiões. Por exemplo, o Sudeste concentra grande parte da riqueza do país, enquanto o Nordeste enfrenta maiores índices de pobreza. E quanto à religião? Cerca de 50 dessas 100 pessoas se declarariam católicas, 30 evangélicas, 10 não teriam religião e o restante seguiria outras crenças. Esses números mostram como o Brasil é plural no campo religioso, mas também como a fé influencia a cultura e as decisões políticas do país. Ao analisar essas características, percebemos que esses 100 brasileiros carregam consigo toda a complexidade e riqueza de nossa nação. Cada pessoa representa uma história única, mas também desafios compartilhados. Agora que conhecemos melhor quem são essas 100 pessoas em termos de raça, gênero e idade, é hora de entender como elas vivem economicamente. Afinal, dinheiro, ou a falta dele, define muitas das nossas escolhas no dia a dia. Se olharmos para a distribuição de renda, veríamos que apenas uma pessoa nesse grupo de 100 seria considerada rica. Sim, apenas uma. Essa pessoa concentraria boa parte da riqueza do país. Por outro lado, cerca de 50 dessas pessoas estariam na base da pirâmide social, vivendo com menos de $2 por dia. Isso reflete a desigualdade extrema que marca o Brasil há décadas. Outras 30 pessoas estariam na classe média, mas com dificuldades para manter um padrão de vida estável. Elas provavelmente estariam preocupadas com contas a pagar e o aumento do custo de vida. As 19 restantes estariam em uma situação intermediária, nem pobres, nem ricas, mas lutando para não perder terreno em tempos de crise. Quando falamos de empregos, apenas 40 dessas 100 pessoas teriam um trabalho formal, com carteira assinada e direitos garantidos. As outras 60 estariam na informalidade ou desempregadas. A informalidade traz uma série de desafios, como a falta de proteção trabalhista e previdenciária. Muitas dessas pessoas dependem de bicos ou trabalhos temporários para sobreviver. Além disso, cerca de 10 dessas 100 pessoas dependeriam de programas sociais, como o Bolsa Família, para garantir o básico, como alimentação e acesso à saúde. Esses programas são essenciais para reduzir a pobreza, mas ainda enfrentam críticas e cortes orçamentários. Sem eles, a situação de muitas famílias seria ainda mais crítica. Quando falamos de moradia, 20 dessas pessoas viveriam em condições precárias, como favelas ou áreas sem infraestrutura adequada. O déficit habitacional é um problema grave no Brasil. Já as outras 80 pessoas teriam algum tipo de moradia, mas nem sempre com qualidade. Muitas delas enfrentariam problemas como falta de saneamento básico ou violência urbana. E quanto ao acesso a serviços básicos? Cerca de 90 dessas pessoas teriam acesso à água potável, mas apenas 60 teriam esgoto tratado. Isso mostra que ainda temos muito a avançar nessa área. A energia elétrica, por outro lado, chegaria a quase todas as 100 pessoas. No entanto, algumas delas enfrentariam apagões frequentes ou altas tarifas, dificultando o uso contínuo desse recurso. Ao analisar esses números, percebemos que a desigualdade econômica é um dos maiores desafios do Brasil. Enquanto poucos têm muito, muitos lutam diariamente para sobreviver.
Agora vamos falar sobre educação e tecnologia. Esses dois pilares são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. Mas será que todos os nossos 100 brasileiros têm acesso a eles? Começando pela educação básica, cerca de 90 dessas pessoas teriam frequentado a escola em algum momento da vida. No entanto, apenas 70 delas teriam concluído o ensino fundamental. Quando falamos do ensino médio, o número cai ainda mais. Apenas 50 dessas pessoas teriam completado essa etapa, e somente 15 chegariam ao ensino superior. Esse dado é alarmante, pois mostra como o Brasil ainda enfrenta dificuldades para garantir uma educação de qualidade para todos. Muitos abandonam os estudos por falta de condições ou incentivo. Além disso, as desigualdades regionais aparecem novamente. Enquanto no Sudeste e Sul as taxas de conclusão do ensino médio são maiores, no Norte e Nordeste elas são bem menores. E quanto aos professores, cerca de 8 dessas 100 pessoas seriam professoras ou professores. Apesar de sua importância, muitos deles enfrentam salários baixos e más condições de trabalho. Passando para a tecnologia, podemos observar que cerca de 70 dessas pessoas teriam acesso à internet. No entanto, a qualidade dessa conexão varia muito de região para região. Enquanto algumas pessoas acessam a internet de alta velocidade em casa, outras dependem de redes móveis lentas ou até mesmo de LAN houses para se conectarem. Ainda assim, a tecnologia tem sido uma aliada importante para reduzir desigualdades. Por exemplo, muitas dessas pessoas usam a internet para estudar, trabalhar ou buscar serviços essenciais. No entanto, 30 dessas pessoas ainda estariam completamente desconectadas. Isso significa que elas não têm acesso a informações, oportunidades de emprego online ou mesmo serviços públicos digitais. Quando falamos de dispositivos tecnológicos, cerca de 60 dessas pessoas teriam um smartphone. Já o acesso a computadores seria bem menor, com apenas 30 pessoas possuindo um notebook ou desktop. Esse cenário reflete como o celular se tornou a principal ferramenta de acesso à tecnologia no Brasil. Mas será que ele é suficiente para garantir inclusão digital? Outro ponto importante é o uso da tecnologia para empreender. Cerca de 10 dessas pessoas utilizariam plataformas digitais para vender produtos ou serviços, desde artesanato até aplicativos de entrega. A tecnologia também tem ajudado a democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento. Muitas dessas pessoas consomem vídeos, músicas e conteúdos educativos pela internet. A saúde é um dos temas mais importantes quando falamos sobre qualidade de vida. Mas será que todos os nossos 100 brasileiros têm acesso a cuidados médicos adequados? No Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma das maiores conquistas da população. Cerca de 70 dessas pessoas dependem exclusivamente do SUS para atendimento médico. Isso significa que elas contam com postos de saúde, hospitais públicos e programas de prevenção para cuidar da saúde. No entanto, o sistema enfrenta desafios enormes, como falta de recursos e longas filas. Outras 20 pessoas teriam acesso a planos de saúde privados, seja por meio do trabalho ou pagando diretamente. Essas pessoas geralmente conseguem consultas e exames mais rapidamente. As 10 restantes estariam em uma situação intermediária, alternando entre o SUS e consultas particulares, dependendo da urgência ou disponibilidade financeira. Quando falamos de doenças crônicas, cerca de 25 dessas pessoas sofreriam com condições como hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos. Essas doenças exigem acompanhamento constante. Infelizmente, nem todas essas 25 pessoas teriam acesso
regular a medicamentos ou tratamentos adequados, especialmente aquelas que dependem do SUS. Já as doenças infecciosas como dengue, tuberculose e até mesmo a Covid-19 afetariam principalmente as populações mais vulneráveis, como as que vivem em áreas sem saneamento básico. Além disso, cerca de 10 dessas pessoas enfrentariam problemas relacionados à saúde mental, como depressão ou ansiedade. No entanto, poucas delas teriam acesso a psicólogos ou psiquiatras. A saúde mental ainda é um tabu no Brasil e muitas pessoas não procuram ajuda por falta de informação ou medo do preconceito. Isso precisa mudar urgentemente. Quando falamos de atendimento odontológico, a situação também é preocupante. Cerca de 40 dessas pessoas nunca teriam ido ao dentista ou só recorrem a ele em casos de emergência. O acesso a vacinas, por outro lado, é um ponto positivo. Cerca de 90 dessas pessoas estariam com o calendário vacinal atualizado, graças aos esforços do SUS e campanhas de imunização. No entanto, ainda existem barreiras culturais e de desinformação que fazem com que algumas pessoas rejeitem vacinas, colocando em risco não só a sua saúde, mas também a coletividade. Ao olhar para esses números, percebemos que o SUS é fundamental para garantir o direito à saúde no Brasil, mas ele precisa de mais investimentos e valorização dos profissionais. A cultura e o lazer são partes essenciais da vida de qualquer pessoa. Eles nos ajudam a relaxar, nos conectam com nossas raízes e nos permitem sonhar. Mas será que todos os nossos 100 brasileiros têm acesso a essas experiências? Começando pela música, cerca de 80 dessas pessoas ouviriam regularmente artistas brasileiros, seja no rádio, no celular ou em shows. O Brasil é um celeiro de talentos musicais, desde o samba até o funk e o forró. No entanto, apenas 30 dessas pessoas teriam condições financeiras para ir a shows ou eventos culturais pagos. As outras aproveitariam apresentações gratuitas ou festas populares. Quando falamos de cinema e teatro, os números caem ainda mais. Cerca de 20 pessoas teriam ido ao cinema pelo menos uma vez no último ano e apenas 5 teriam assistido a uma peça de teatro. Isso não significa que as outras pessoas não gostem de arte, mas sim que o acesso a essas atividades é limitado por questões econômicas ou geográficas, especialmente em regiões mais pobres. Já os livros são uma paixão para poucos. Apenas 10 dessas pessoas leriam regularmente, seja por prazer ou estudo. Outras 30 talvez lessem ocasionalmente, enquanto as demais não teriam o hábito de leitura. A falta de incentivo à leitura nas escolas e a dificuldade de acesso a bibliotecas públicas contribuem para esse cenário. Mas isso não significa que essas pessoas não tenham histórias para contar. Passando para o esporte, cerca de 50 dessas pessoas acompanhariam partidas de futebol, seja na TV ou no estádio. O futebol é uma verdadeira paixão nacional e une pessoas de todas as classes sociais. No entanto, apenas 10 delas praticariam esportes regularmente. A maioria enfrentaria barreiras como falta de tempo, espaço ou incentivo para se exercitar. Outro ponto interessante é o papel das festas populares. Cerca de 60 dessas pessoas participariam de eventos como carnaval, festas juninas ou procissões religiosas. Essas celebrações são uma marca registrada da cultura brasileira. Essas festas não são apenas diversão, mas também uma forma de preservar tradições e fortalecer os laços comunitários. Elas mostram o quanto somos um povo resiliente e cheio de alegria. Quando falamos de turismo, apenas 15 dessas pessoas teriam viajado para conhecer outra cidade ou estado nos últimos anos. A maioria ficaria restrita às suas comunidades por falta de recursos. Mesmo assim, muitas dessas pessoas encontrariam
Formas criativas de aproveitar o lazer perto de casa, como passeios no parque, encontros com amigos ou assistir a vídeos online. A violência é uma realidade que afeta profundamente a vida dos brasileiros. Mas como essa questão se manifesta na vida dessas 100 pessoas? Será que todas se sentem seguras em suas casas e comunidades? Infelizmente, cerca de 40 dessas pessoas já teriam sido vítimas de algum tipo de violência ao longo da vida, seja um assalto, uma agressão ou até mesmo ameaças. Dessas 40 pessoas, aproximadamente 20 relatariam ter sofrido violência dentro de casa, como abuso doméstico ou conflitos familiares. Isso mostra como a violência não acontece apenas nas ruas, mas também nos espaços privados. Quando falamos de homicídios, cerca de 5 dessas pessoas conheceriam alguém próximo que foi assassinado. Essa estatística reflete os altos índices de violência letal no Brasil, especialmente entre jovens negros. Além disso, cerca de 10 dessas pessoas morariam em áreas consideradas perigosas, onde a presença do tráfico de drogas ou milícias influencia diretamente o dia a dia. A sensação de insegurança afeta ainda mais pessoas. Cerca de 60 dessas 100 pessoas diriam que evitam sair à noite ou frequentar certos lugares por medo de serem vítimas de crimes. Esse medo impacta diretamente a qualidade de vida. Muitas dessas pessoas deixam de aproveitar momentos de lazer ou até mesmo de trabalhar em horários específicos por causa da violência. Quando falamos das mulheres, cerca de 30 delas já teriam sofrido algum tipo de assédio ou violência de gênero. O machismo estrutural ainda é uma marca dolorosa da sociedade brasileira. Outro ponto preocupante é a violência contra crianças e adolescentes. Cerca de 15 dessas pessoas teriam passado por situações de negligência, abuso ou exploração na infância. No entanto, nem tudo são más notícias. Cerca de 20 dessas pessoas confiariam plenamente na polícia e nos serviços de segurança pública de sua região. Elas se sentiriam protegidas e apoiadas. Já as outras 80 pessoas teriam uma relação mais complicada com as forças de segurança. Algumas relatariam experiências negativas, como abuso de poder ou falta de respostas eficazes. Ainda assim, iniciativas como programas de prevenção à violência e projetos sociais têm ajudado a reduzir os índices em algumas áreas. Cerca de 10 dessas pessoas participariam ativamente dessas iniciativas. Tecnologias como câmeras de vigilância e aplicativos de denúncia também têm sido aliadas no combate à violência. Cerca de 30 dessas pessoas usariam essas ferramentas para se proteger. Apesar dos desafios, muitas dessas pessoas encontram formas de resistir e reconstruir suas vidas. Comunidades organizadas e movimentos sociais têm sido fundamentais nesse processo. As mudanças climáticas são uma das maiores ameaças globais do nosso tempo. Mas como elas afetam diretamente a vida dessas 100 pessoas? Será que todos estão cientes dos desafios ambientais que enfrentamos? Cerca de 70 dessas pessoas já teriam sentido os efeitos das mudanças climáticas, seja por meio de secas prolongadas, enchentes devastadoras ou ondas de calor extremo. Esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes no Brasil. Dessas 70 pessoas, aproximadamente 30 morariam em áreas diretamente impactadas por desastres naturais, como deslizamentos de terra ou alagamentos. Essas situações colocam suas vidas e propriedades em risco constante. Quando falamos de recursos hídricos, cerca de 20 dessas pessoas enfrentariam dificuldades para acessar água potável regularmente. A escassez de água é um problema crescente em várias regiões do país. Além disso, cerca de 15 dessas pessoas dependeriam de rios ou nascentes poluídas para suas atividades diárias, como cozinhar ou tomar banho.
Isso afeta diretamente sua saúde e qualidade de vida. No campo, cerca de 10 dessas pessoas seriam agricultores ou trabalhadores rurais que sofrem com as alterações climáticas. Secas e chuvas irregulares prejudicam suas colheitas e renda. Outro ponto preocupante é o desmatamento. Cerca de 12 dessas pessoas morariam em regiões próximas à Amazônia ou outras áreas críticas de florestas, onde o desmatamento avança rapidamente. Essas pessoas provavelmente testemunhariam o impacto direto da destruição ambiental, como a perda de biodiversidade e o aumento das temperaturas locais. Por outro lado, cerca de 40 dessas pessoas estariam engajadas em práticas sustentáveis, como reciclagem, uso consciente de energia ou plantio de árvores. Elas estariam fazendo sua parte para proteger o planeta. No entanto, muitas dessas iniciativas ainda são individuais. Cerca de 60 dessas pessoas diriam que falta apoio governamental ou empresarial para implementar políticas ambientais eficazes. Ainda assim, movimentos sociais e organizações não governamentais têm desempenhado um papel importante. Cerca de 10 dessas pessoas participariam ativamente de campanhas ou projetos ambientais. Quando falamos de educação ambiental, apenas 25 dessas pessoas teriam acesso a informações claras sobre como reduzir seu impacto no meio ambiente. A maioria aprenderia sobre o tema por conta própria ou pela internet. Tecnologias verdes, como painéis solares ou sistemas de captação de água da chuva, seriam utilizadas por apenas 5 dessas pessoas. O alto custo dessas tecnologias ainda é uma barreira para a maioria. Apesar dos desafios, há esperança. Cerca de 30 dessas pessoas acreditariam firmemente que pequenas ações podem fazer a diferença e estariam dispostas a mudar seus hábitos para preservar o futuro. O futuro é uma incógnita, mas cada um desses 100 brasileiros tem suas próprias expectativas e preocupações sobre o que está por vir. Será que todos estão otimistas ou há mais desconfiança do que esperança? Cerca de 40 dessas pessoas diriam que estão preocupadas com o futuro do Brasil. Elas veem os desafios atuais, como corrupção, desigualdade e crise econômica, como obstáculos difíceis de superar. Dessas 40 pessoas, aproximadamente 20 afirmariam que não confiam nos líderes políticos para conduzir o país em direção a um futuro melhor. A sensação de abandono é forte entre elas. No entanto, outras 30 pessoas ainda mantêm a esperança de que as coisas podem melhorar. Elas acreditam no potencial do Brasil e nas mudanças que podem surgir com novas gerações. Essas 30 pessoas estariam especialmente confiantes na força da juventude e na capacidade da tecnologia de transformar o país. Elas veem inovação como uma oportunidade para avançar. Quando falamos de sonhos pessoais, cerca de 50 dessas pessoas teriam metas claras para o futuro, como comprar uma casa, abrir um negócio ou garantir uma educação melhor para seus filhos. No entanto, apenas 20 delas se sentiriam realmente seguras de que conseguirão alcançar esses objetivos. As outras enfrentariam barreiras como falta de recursos ou oportunidades limitadas. Outro ponto interessante é a visão sobre o papel do Brasil no mundo. Cerca de 35 dessas pessoas acreditariam que o país pode ser uma liderança global em áreas como agricultura, energia renovável e cultura. Já outras 15 pessoas diriam que o Brasil está perdendo espaço no cenário internacional por causa de crises internas e falta de investimento em áreas estratégicas. Quando falamos de sustentabilidade, cerca de 25 dessas pessoas estariam preocupadas com o impacto das mudanças climáticas no futuro do país. Elas temem que as próximas gerações herdem um Brasil menos habitável. Por outro lado, 10 dessas pessoas estariam otimistas com as iniciativas ambientais em andamento,
como projetos de reflorestamento e energias limpas. Elas veem isso como um sinal de progresso. Ainda assim, muitas dessas pessoas reconhecem que o futuro depende de escolhas coletivas. Cerca de 40 delas acreditariam que pequenas ações individuais, somadas, podem gerar grandes mudanças. Movimentos sociais também são vistos como uma fonte de esperança. Cerca de 15 dessas pessoas participariam ativamente de causas como igualdade racial, direitos LGBTQIA+, ou reforma agrária. Apesar das diferenças de opinião, uma coisa é certa: todos esses 100 brasileiros querem um futuro melhor, seja para eles mesmos, para suas famílias ou para o país como um todo. Mas a pergunta que fica é: qual é o seu papel nisso tudo? Você também faz parte dessa história. Cada escolha que você faz, cada voz que você levanta, pode contribuir para construir o Brasil que sonhamos. Que tal começar hoje? Informe-se sobre os problemas que afetam sua comunidade, participe de iniciativas locais ou apoie causas que você acredita. Juntos, podemos fazer a diferença. Lembre-se, o Brasil não é apenas um país, mas um mosaico de histórias, culturas e sonhos. Cada um de nós tem o poder de moldar esse mosaico para deixá-lo mais justo, sustentável e inclusivo. Antes de encerrar, queremos te convidar a refletir sobre o que você pode fazer agora mesmo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e colegas. Quanto mais pessoas entenderem essas questões, mais fortes seremos juntos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos que te fazem pensar e agir. Juntos, vamos construir um futuro melhor para o Brasil. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.